Nessa aula eu vou te ensinar a metodologia da economia estruturada, que consiste em prever os gastos ocultos da sua futura construção e assim evitar R$ 100.000 de custos extras com a sua obra através da compra do terreno certo para construir. E já quero deixar uma reflexão para você. Quantas pessoas você conhece que tiveram auxílio nessa etapa da compra do terreno? Quantas pessoas você conhece que foram auxiliados por um profissional nessa etapa da compra do terreno? Eu, particularmente, não conheço nenhuma, e é por isso que eu tenho a missão nessa aula de te mostrar a importância de prever gastos ocultos para a saúde financeira da sua obra e te ajudar a conquistar a casa dos seus sonhos, o que pode ser um sobrado com suíte, hidromassagem, aquela cozinha planejada, aquela ilha de mármore, aquela área gourmet com piscina de borda infinita, uma fachada incrível. São inúmeras formas de investir melhor R$ 100.000 que você irá aliviar no custo da sua construção. E você deve estar se perguntando, por que gastos ocultos? Justamente porque eles só aparecem quando você já está com a sua obra em andamento. Mas eu te explico isso melhor ao longo da aula. Esse método é para você que quer comprar um terreno para construir e deseja já iniciar a sua obra com R$ 100.000 a menos no custo da sua construção. É para você que já tem um terreno, mas quer descobrir como aproveitar melhor o terreno que você já tem. É para você que já tem um projeto em mente e quer comprar o terreno adequado para o seu tipo de construção. Não é para você que está com a obra em andamento e que já fez as decisões de implantação da sua obra. Não é para você que busca uma mágica para resolver todo o custo da sua obra, porque isso não existe. Você conseguirá evitar histórias como essas. Tiago optou pela compra de um terreno mais barato, com um aclive de 6 metros, do que um terreno plano, mais caro. Ele pensou que economizaria na obra, porém, para construir a sua residência, se deparou com gastos ocultos que o levaram a gastar praticamente a diferença entre os dois lotes que queria comprar, R$ 85.000. Em um edifício que projetamos aqui no escritório, o cliente optou por construir no terreno que ele já tinha e quis construir no subsolo. Porém, não contava que dois gastos ocultos quase inviabilizariam a sua construção, um custo em torno de R$ 220.000. Júnior fez a compra do terreno, imaginando que construiria apenas a sua residência por ter comprado um terreno com leve declive. Porém, depois de iniciar a sua obra, teve que fazer o muro de arrimo que não estava previsto, um gasto oculto, que quase o levou a ter um prejuízo. O terreno ele tinha 12 de frente por 37 de fundo, e onde minha esposa está ali sentada mais ou menos era onde a gente iria fazer somente um pomar. Até então a gente estava imaginando que só ali que teria esse declive mais forte. E acabou que o declive alcançou 3,30 m na hora da gente fazer a terraplanagem. Então a gente tinha feito o serviço do o projeto estrutural aí com o Igor e com o Arthur, e o pessoal que estava executando deu a ideia da gente fazer um pilotis, porém a gente teria um muro de arrimo muito alto, né, muito forte, e o Igor deu uma solução aí para que a gente acabou conseguindo deixar os custos quase que zero a zero. Bom, meu nome é Igor Ponciano, sou engenheiro civil e atuo há mais de 5 anos no mercado das obras residenciais. E me especializei em projetos de médio e alto padrão. Dentro desses anos de profissão projetando e construindo, vivi muitas histórias com meus clientes, várias boas e outras nem tão boas assim. Várias vezes fui abordado pelos meus clientes já em posse do terreno, ou mesmo dos projetos já prontos, dizendo: tenho 300, 400, R$ 500.000 para construir em variados tipos de terreno. Uns planos, outros com um leve declive, outros caindo 5 metros para os fundos. A pergunta que me faziam era sempre a mesma: consigo construir com a verba que eu tenho? Muitos não fazem ideia do custo total de uma obra, e esse também pode ser o seu caso. Contudo, às vezes o orçamento previsto era inferior ao valor para a construção, e a frustração do cliente era visível, imediata, quando eu mostrava a realidade dos custos. Na grande maioria das vezes, por exigência do terreno, que exigia intervenções que nem ele mesmo sabia. No fundo, eu já sabia que as definições de projeto já estavam tomadas e pouco poderia fazer naquele momento para reduzir o custo daquela construção. Foram clientes assim que eu me esforçava muito para conseguir realizar o desafio de encaixar o orçamento da construção no bolso deles, que conseguia observar padrões, padrões de gasto na construção. Onde se gastava mais dinheiro, por que se gastava e em qual etapa se gastava. Me voltei novamente aos estudos para entender por que diversas vezes as obras estouravam o orçamento que o cliente estava esperando. Então desenvolvi um método que eu chamei de economia estruturada para obras residenciais. O que muitos não sabem é que na construção se tem valores que você controla e outros não. Pensa comigo.
Para você construir, você precisa do terreno, dos projetos, que são a forma, o planejamento como você vai construir, dos materiais e da mão de obra, certo? Pois bem, o terreno você controla. Geralmente se escolhe qualquer um. O projeto você também controla. Ele define ali o porte da obra, o posicionamento da construção no terreno, que também depende do terreno. Portanto, a construção vai ter o formato do terreno. Se o seu terreno for largo, a sua construção pode ser larga. Agora, se o seu terreno for estreito, a sua construção vai ser estreita. Então, o terreno molda o seu projeto. A mão de obra, você pode tentar encontrar o construtor mais barato e mesmo assim é quase padronizado os valores. Agora, os materiais de construção, areia, cimento, aço para construir o que foi projetado, você não controla, já está definido no projeto que você ajudou a conceber e tem que ser exatamente o que está descrito ali. Convenhamos, você não vai tentar economizar aço para sua estrutura cair, né? Portanto, o custo da construção é reflexo do terreno. E o terreno é o item do ciclo construtivo que tem o poder de impactar em 100, 200, 300 mil no custo de uma construção. Claro, proporcional ao porte. Agora, se eu estivesse na sua situação, como eu faria? Eu analisaria o terreno que eu quero comprar baseado nos gastos ocultos desse terreno. Quais seriam as necessidades de adequação daquele terreno para maior custo-benefício? Depois escolheria o método construtivo mais econômico, uma construção tradicional, ou alvenaria estrutural, ou estrutura metálica, casa de EPS. Hoje se tem diversos métodos construtivos. Depois projetaria a residência pensando no porte da obra, em como aproveitar o máximo do meu terreno. Reavaliaria o projeto enquanto está sendo desenvolvido, para saber se englobou os principais gastos ocultos, para que eu não tenha surpresas na hora da obra. Cotaria os materiais e a mão de obra, para verificar se o valor que eu tenho condiz com o porte da minha obra. E só depois iniciaria a construção. Isso é como eu faria. Não estou dizendo para você que é errado você aproveitar uma oportunidade que surgiu, ou que você não deva construir no terreno que você já tem. Em ambos os casos, existem técnicas para otimizar o custo da sua construção, principalmente na etapa de projeto. Estou dizendo para você que você precisa de um método para avaliar se o terreno que você quer comprar, ou se você já tem, te possibilita o custo-benefício que está dentro do seu orçamento. Um método para que você evite cair nas armadilhas dos gastos ocultos e evitar gastar valor significativo onde você ainda tem poder de escolha. Esse valor gasto na adequação do terreno não reveste em porta, janela, esquadria. É um valor gasto por exigência do terreno para você construir. Geralmente é um valor que você nem imagina que gastaria para construir. Então, para resolver como economizar para os meus clientes, desenvolvi o método da economia estruturado para obras residenciais. Cataloguei todos os gastos ocultos e peguei os principais, onde se gasta mais dinheiro à toa, e coloquei no método da economia estruturada. Cheguei à conclusão que a economia de uma construção ela vem desde o primeiro passo, a escolha do terreno ideal para construir. Descobri que o terreno ideal é a média dos 7 gastos ocultos que devem ser evitados e que na grande maioria das vezes passam despercebidos na hora de comprar um terreno. Para não estender muito, vou te mostrar apenas os 3 principais nessa aula. Eles parecem óbvios, porém são negligenciados na hora da compra de um lote e fazem extrema diferença no resultado final, como o alívio nos custos na casa dos 100, 200, 300 mil reais. Primeiro gasto oculto, vizinhos. Vizinhos. São construções indivisas com vizinhos. O posicionamento da casa do lote pode te ajudar a resolver isso. Até aí, tudo bem. Mas o que você não sabe é que em determinadas situações você terá que fazer muros de arrimo para não prejudicar as casas que já estão prontas para executar a sua. Esse era o lote de um dos meus clientes onde tivemos esse caso. O custo em torno de 120 mil reais. Segundo gasto oculto, tipo de solo e resistência do local da obra. Muito comum o proprietário que vai construir perguntar aos vizinhos da sua região como é o solo daquele local. Porém, é a pior forma. Geralmente as pessoas que já construíram naquela região nem sabem do que se trata e muito menos a importância que a resistência do solo representa no custo de uma construção. Geralmente seguem a cabeça do parente que é pedreiro e diz assim: faz um tubulão de 2 metros de profundidade que aguenta. Acredito que você esteja construindo uma casa que seja para sua vida, para a vida toda, para você e para sua família. E não convém arriscar todo o seu investimento e a sua vida em algo que te trará insegurança, algo que pode dar certo ou não. Dentro da engenharia civil tem um ensaio técnico chamado sondagem SPT. A sondagem SPT mede a profundidade e a resistência de metro a metro do terreno. E me veio uma lembrança de uma obra que projetamos aqui no escritório, onde a sondagem acusou a resistência do terreno apenas com 10 metros de profundidade. No fritar dos ovos, por causa da sondagem, o custo da fundação ficou na casa dos 80 mil reais. Então, uma dica valiosa para você que é capaz de te fazer evitar essa armadilha do terreno
é a execução de sondagem antes da compra do seu terreno. Quando você ainda não comprou, não definiu ainda o terreno que você vai construir, você tem a opção de manter a escolha desse terreno ou escolher um outro. Assim, esse gasto, que antes era oculto, se torna um gasto que você sabe que terá que considerá-lo para construir. É exigência do próprio terreno. Terceiro gasto oculto: muros de arrimo. Muros de arrimo podem ser para sua própria construção ou para a construção vizinha, como acabei de falar. Também é exigência do próprio terreno. Se você tem um terreno que sobe nos fundos 3 metros, por exemplo, terá que fazer um corte para poder nivelar o seu terreno e fazer um muro de arrimo no fundo. Ou também um lote que cai 3 metros para o fundo. Você terá que aterrar para nivelar a sua construção e fazer um muro de arrimo de contenção. Ambos os casos têm soluções para poder evitar arrimos nessa situação. E varia de terreno para terreno. Uma dessas soluções é o tipo de estrutura complementar à própria estrutura, que se chama paliteiro, vulgarmente nas obras. Você constrói a estrutura por cima do próprio terreno e adequa o nível que você precisa. Porém, tanto o arrimo quanto o paliteiro são gastos ocultos, extras à construção da própria residência. Terá que ser considerado se você quer avaliar o real custo-benefício daquele terreno. E para te demonstrar o quanto isso é comum, tivemos um cliente que o terreno estava nessas condições. Realmente estava uma caída de mais ou menos 9 metros. Tivemos que construir um muro de arrimo e uma estrutura de suporte paliteiro para essa construção. O custo dessa adequação para poder fazer de fato a construção foram R$ 150 mil. R$ 90 mil do paliteiro, mais R$ 60 mil do arrimo, extras que o proprietário não sabia quando comprou aquele lote. São variados gastos na implantação, nos primeiros passos da obra, que fizeram meus clientes gastar literalmente rios de dinheiro que nem eles sequer sabiam que gastariam quando estavam comprando aquele lote específico. Pô, não quero que essa pessoa seja você. O método da economia estruturada consiste em ter o conhecimento dos principais gastos ocultos, e existem vários dentro da construção. E são 7 gastos ocultos que compõem a compra do terreno ideal, para que você escolha o melhor terreno para você construir. Claro que é difícil encontrar um terreno que esteja favorável em todos os itens, e é por isso que eu criei uma planilha com os custos médios para cada gasto oculto. E assim fica fácil de comparar qual que é o terreno que te traz maior custo-benefício, levando em consideração os seus desejos. Pode ser que seja importante para você a vista para a área verde. Pode ser que o terreno que seja estreito e você realmente precise de construir na divisa. Pode ser que você queira uma porção maior de quintal, ter um lazer com a sua família. Você tem a liberdade para levar isso em consideração. O método de comparação é simples e intuitivo. No final do processo, você terá cadastrado na sua planilha vários potenciais lotes para compra e os valores estimados para a construção naquele terreno. Você consegue sentir o poder dessa ferramenta? A única forma de você amenizar os gastos ocultos é a compra de outro terreno. E nesse ponto inicial, onde você ainda não comprou o seu terreno, é fácil escolher outro que te trará maior custo-benefício. E assim, sabiamente, você poderá tomar a sua decisão de compra. Cada gasto oculto tem a sua importância para poder economizar R$ 100 mil na sua construção e estão correlacionados com a sua decisão de compra do terreno. Nesse curto vídeo, é difícil de te explicar com profundidade tudo o que você precisa de saber para comprar o terreno ideal. Por isso, reuni todas essas informações no treinamento Comprando o Meu Melhor Terreno, onde eu te explico com detalhes os 7 principais gastos ocultos que devem ser evitados para se ter maior economia na sua construção. Te mostro também o método da economia estruturada e como a compra do seu terreno te fará economizar de fato R$ 100 mil na sua construção. Deixa eu te explicar mais um pouco a respeito do treinamento. Serão aulas gravadas 100% online, com acesso imediato e dividido em módulos. No módulo 1, você terá noções básicas do que é importante considerar na hora da compra do seu terreno. No módulo 2, você aprende 7 principais gastos ocultos e como evitá-los na sua construção. No módulo 3, você domina as técnicas convencionais para edificação, seus custos e necessidades de acordo com cada tipo de terreno. No módulo 4, você aprende como implementar na prática o método de economia estruturada na sua obra. E terá também acesso a uma comunidade, onde eu darei suporte pessoalmente para tirar todas as suas dúvidas. E ainda terá uma mentoria de 1 hora comigo para pegar na sua mão e te ajudar a analisar o terreno que você quer comprar. Recebe também material didático explicativo e a minha planilha pessoal de gastos ocultos, para te mostrar claramente
a estimativa de custo de quanto você economiza ou gasta com o terreno que você quer comprar. Foram mais de 5 anos de projetos e obras para reunir toda a técnica necessária para desenvolver o método da economia estruturada. Mesmo que você não conheça nada de construção, o método da economia estruturada vai te pegar pela mão e te guiar como você deve pensar e analisar o terreno que você pretende comprar. E em questão de minutos, você terá clareza do impacto que o terreno trará no custo da sua construção e certamente tomará a decisão correta, mesmo que você seja um completo leigo na área. E quanto custa o treinamento comprando meu melhor terreno? Agora, se fosse uma consultoria presencial, eu te cobraria R$ 1.000 para poder ir com você no seu terreno, levantar todos os gastos ocultos, te mostrar qual que é a técnica construtiva que eu utilizaria para poder construir e te dar uma posição clara do impacto financeiro que aquele terreno tem de economizar ou gastar na sua construção. Ou seja, 1% do valor que você irá economizar utilizando o método de economia estruturada. Porém, como eu sou um só e não consigo atender a alta demanda e estar nos variados lugares e condomínios onde se constrói, será o valor promocional com R$ 500 de desconto. Então, para adquirir todo o conhecimento do treinamento comprando meu melhor terreno, que tem a possibilidade de evitar o gasto de milhares de reais, serão 12 parcelas de R$ 49,70 ou R$ 497 à vista. Então você tem duas opções. Primeiro, estuda todo o treinamento e entende dos fatores que mais te trazem economia, prevendo os gastos ocultos da sua futura construção, ou finge que não viu nada e segue a sua vida. Porém, eu tenho certeza absoluta que na hora que você tiver o seu primeiro gasto oculto por ter comprado o terreno errado, você vai se lembrar de mim. É tendo intencionalidade e conhecimento que você conquista a casa dos seus sonhos. Conquista aquela banheira jacuzzi que sempre sonhou. Aquela fachada moderna que você sempre sonhou. Aquela piscina de borda infinita maravilhosa que você sempre sonhou. Aqueles móveis planejados que você sabe que não vai conseguir comprá-los agora, porque gastou tudo que tinha na obra. O treinamento comprando meu melhor terreno é a sua oportunidade de colocar revestimentos melhores, de ter uma área de lazer melhor, aumentar a qualidade de vida sua e da sua família, com uma construção incrível. Enfim, tudo que você economiza na estrutura da sua construção é justamente para que você possa investir onde realmente você e a sua família irão aproveitar, onde realmente tem valor para você, na sua casa incrível. Por isso, evitar o gasto de R$ 100.000 nos primeiros passos da sua futura construção é tão importante. Você fazendo a sua inscrição agora, você ainda conta com a garantia blindada, incontestáveis 30 dias para que você experimente todo o treinamento. E se você achar que não valeu a pena o que eu te ensinei, você tem 30 dias para poder pedir o reembolso. E eu te devolvo todo o seu dinheiro. Eu assumo total o risco para você. Então, se você quer iniciar sua obra com R$ 100.000 a menos no custo da sua construção, devido a ter acertado o ponto crítico, que é a compra do terreno certo para construir, eu te convido a clicar no botão abaixo agora e participar do treinamento Comprando Meu Melhor Terreno. Bem-vindo ao treinamento Comprando Meu Melhor Terreno.